Boa tarde, meu nome é Eduardo Oliveira, eu sou do Polo de Carpina e vou falar um pouco sobre o processo de produção de um roteiro. Ok, o que vinha a ser um roteiro? Roteiro é como programar uma viagem. Roteiro é você programar lá a partida, como será o trajeto, as pessoas que estarão com você, quais as paisagens que vocês verão, como será a chegada lá e como você irá fazer para que tudo flua certinho, para que no dia da volta esteja tudo ok, para que você regresse em paz para casa. O roteiro é mais ou menos isso. Você irá descrever o começo, o meio e o fim de uma determinada peça gráfica, publicitária, literária, cinematográfica, televisiva, tudo em seus devidos pormenores. É claro que nem tudo será feito de início, mas eu diria que o enfoque principal de tudo vai ficar no roteiro. É algo que deve chamar a atenção, é o fato de que todas, eu não diria todas, mas 95% do material que é feito para publicidade, cultura, audiovisual, ele sempre tem um roteirista que dá o passo inicial. Mesmo mídias que aparentemente se desenvolvem assim a esmo, como um livro, as pessoas têm uma tendência a achar que um livro que se conversa com o simples uma vez e daí o escritor vai escrevendo o que quer, do jeito que quer. Não é bem assim. Eu diria que 95% dos escritores, talvez até mais, eles geralmente têm uma ideia básica do que vai fazer, do que vão fazer. Sempre tem uma apresentação que é um enfoque, que é a capa, vamos dizer assim, é o que ganha um espectador, um leitor, é a introdução, é a parte inicial. Dizem que não se deve julgar um livro pela capa, mas na indústria isso é levado bem a sério, porque uma introdução mal feita tem o poder de afastar o leitor, o espectador. Também há o desenvolvimento da trama, que a depender do gênero ou do estilo de narrativa vai variar bastante de um autor para outro. Quem já leu um livro de algum conto, aliás, de Edgar Allan Poe, sabe que ele é muito meticuloso e ele tem uma atmosfera sempre densa que vai do início ao fim. Ou seja, ele consegue logo de cara prender você e ele te deixa com aquele mesmo ar de leitura que meio sombrio, meio soturno do início ao fim. Ele é um dos poucos que consegue fazer isso, que consegue fazer com que você leia seu texto sem que sua cabeça acabe se desviando para outro ponto. Isso é algo bem raro de encontrar. Muitas vezes é o que define um bom escritor, um bom roteirista. O processo de criação de um roteiro sempre segue uma linha parecida, né? A apresentação de um determinado problema ou um conflito ou um tema principal, ao desenvolvimento dessa ideia, o que gira em torno disso, se vai ser algo triste, algo trágico, uma comédia e por fim ao desfecho, que é a ideia principal lançada no início do livro, da peça, do filme ou do que quer que seja, vai enfim chegar a um final muitas vezes desejado ou por até deixar em aberto para uma continuação. Depende do tipo da mídia. O processo de produção de um roteiro muitas vezes é algo solitário, mas nem sempre. Às vezes, como séries de TV, 5 autores de renomes podem se reunir, como aconteceu na série Lost, e ainda contarem com equipes de apoio, até porque
série bastante complexa. Em outros casos, como por exemplo acontece nas novelas, existe o autor, como um exemplo é Benedito Rui Barbosa, mas ele não produz o roteiro das novelas inteiras, até porque seria até quase impossível, visto que são muitos capítulos e de 1 hora de duração. Isso para uma pessoa produzir todos aqueles diálogos seria algo inviável. Então, Benedito Rui Barbosa trabalha com muitos de seus filhos, muitos netos. Ele tem uma grande equipe auxiliando, embora os créditos fiquem sempre para uma pessoa. Mas é algo bem típico da indústria. Um quadrinho, por exemplo, também tem uma linha bastante diferenciada. Na própria indústria existem muitas metodologias diferentes. A Marvel, por exemplo, o roteirista prepara a história sem os balões e manda para o desenhista. O desenhista, por sua vez, transforma o texto em desenho e volta para a mão do roteirista, que aí então insere os balões. Já na DC, não acontece isso. A DC, o roteirista produz o texto com os balões, já passa para o desenhista dessa maneira, ou seja, não volta mais para a mão do roteirista. Dizem que a Marvel sai melhor na linha de produção, porque os maiores sucessos comerciais, coincidentemente ou não, são da Marvel. Então, eu acho que é uma coisa pessoal de cada escritor. Eu acho que não existe um estilo certo, existe um estilo que você se encaixa mais. Ok? Falar aqui, mostrar um material que eu estou produzindo nesse momento. É uma sinopse, que no caso seria a ideia já do roteiro de um livro. Um livro para o instituto que eu trabalho. Aqui está, além da sinopse, também tem um cronograma, relatório de investimentos, de gastos, e também alguns anexos com ilustrações que eu pretendo inserir no livro. É algo bem assim, para quem trabalha nessa linha, sempre tem que levar em conta a questão financeira, a questão tempo, pessoal, as pessoas, muitos fatores acabam influenciando muito na produção de um roteiro. E para finalizar, vou apresentar uma obra que eu gosto demais, 20.000 Léguas Submarinas, de Júlio Verne. Esse livro é uma prova de que não foi escrito a esmo, não foi escrito assim, num tom de era uma vez, daí Júlio começou a escrever sem parar. Não, ele é muito científico, ele é baseado em muitas pesquisas científicas, artigos da época, e ele era visionário. Ele, por exemplo, imaginou o Nautilus, o que na época era um protótipo de submarino, e anos depois um submarino navegando, submergindo no oceano, e recebeu o nome de Nautilus, em homenagem a Júlio Verne. Então acontece muito isso. Para se criar um roteiro precisa se pesquisar muito, fazer cálculos e, enfim, não é algo simples que uma pessoa simplesmente vai sentar e vai fazer. Não, muitos fatores vão influenciar. E como se lida com tudo isso é o que define um bom roteirista de um mau roteirista, vamos dizer assim. Ok, é isso. Obrigado e até a próxima.